Olá pessoal, segundo ano do ensino médio do Colégio Vilma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam administrando bem aí esse período de afastamento, tá? A gente não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, vamos cumprir a nossa parte e cumprir o isolamento, tá? As aulas de hoje, começamos a apostila número 6, agora, a segunda do ano, e vamos trabalhar as aulas 17 e 18, que são aulas referentes a texto. Então, nós vamos fazer, assim, uma pincelada dos tipos de texto que nós podemos ter nas diferentes interpretações, e mesmo na composição do texto. Então, o primeiro texto, o primeiro estilo nosso seria, o gênero textual, é o texto descritivo, fazer uma descrição. O que é descrever? É fazer um retrato com palavras. Então, você vai usar a palavra para compor um cenário, para compor personagem, para falar de uma determinada época, de um determinado período histórico. Então, você vai usar palavras, principalmente o adjetivo, apresentando característica, para fazer com que o leitor perceba todas as características daquele personagem, por exemplo, fisicamente e psicologicamente. Então, é fazer um retrato. A pessoa não está vendo a imagem, mas pelas palavras, na sua mente, se cria um personagem masculino ou feminino com as suas características de época, com as suas características de nível social, de etnia, etc, etc. Então, é fazer um retrato utilizando as palavras. Ele é sempre um texto figurativo. Por quê? Porque ele está descrevendo elementos concretos. Eu descrevo, por exemplo, um personagem, como eu acabei de falar. Eu descrevo uma paisagem criando um ambiente de sonhos, de romance, um ambiente infantil, de brincadeiras infantis envolvendo crianças, um ambiente de seca com as suas características, de temporal, de tempestade com as suas características, um ambiente de sonho, de fantasia, de romance. Tudo isso eu vou criar através da descrição. As palavras que eu vou escolher para pintar um ambiente, um cenário em que eu vou inserir, por exemplo, uma história. Ou mesmo um produto, mesmo que seja um bem de consumo, então eu vou fazer toda a caracterização desse produto, valorizando, se for no sentido de que eu estou promovendo o produto, ou se for criticando se eu estou descredenciando aquele produto. A descrição traz para nós esse recurso. Notem que o tempo lá é um tempo parado, é um tempo estático. É naquele momento, não há o antes, o agora, o depois, não há progressão. O tempo não evolui, é um tempo fixo. Eu tiro um flash e eu vou focalizar como aquilo que eu estou vendo naquele momento. Se eu colocar progressão temporal, antes, agora e depois, eu caio na narração e saio da descrição. Às vezes podem se articular os dois textos. Eu estou narrando e também descrevendo. Mas se a proposta é apenas de uma descrição, lembrem-se, o tempo é parado, um tempo estático. Tanto que, se eu alterar a ordem de apresentação dos enunciados, não altera significativamente os resultados. Então, por exemplo, se eu começo por uma descrição física, tanto faz eu começar pelos cabelos, pelo olho, pelo rosto, pelo formato do corpo, ou eu começar pelo formato do corpo e for subindo para o rosto, para o sorriso, para o olhar, para os cabelos. Então, a ordem dos acontecimentos acaba não alterando o resultado final. Por quê? Exatamente porque se trata de um tempo estático, um tempo parado e não um tempo em
desenvolvimento, tá? O que é importante? Que na descrição nós identifiquemos a exploração dos 5 sentidos. Então, muitas vezes, as pessoas descrevem pensando só no que eu vejo, mas ele não se retém ao que eu vejo. E o que eu sinto? Eu sinto através da audição, estou ouvindo uma música, estou ouvindo um barulho suspeito. Vai compor a sua narração. Posso explorar, por exemplo, o gustativo, sabores, o olfativo, olfatos. Então, o tato, do frio, do calor, do áspero, do liso. Então, na verdade, audição, paladar, olfato, tato, visão. Um texto completo, descritivo, ele vai trabalhar os 5 sentidos e não somente ficar naquilo que eu estou olhando, que eu estou observando, tá? Então, a descrição, normalmente, ela se compõe com outro estilo, com outro gênero textual. Então, eu falo, por exemplo, estou contando uma história e eu vou apresentar todas as características do ambiente, as características das personagens, da situação. Então, a descrição entra na composição de outros estilos, do mesmo jeito que na dissertação. De repente, eu descrevo um cenário de tempestade, por exemplo, para contar uma história envolvendo personagens que fazem parte desse contexto. Então, normalmente, a descrição vem articulada com outro gênero textual, tá? O segundo tipo de texto é o texto narrativo, fazer uma narração, contar uma história. Quando eu conto uma história, eu estou trabalhando elementos concretos. Então, ele é também um texto figurativo. Por quê? Porque eu falo de personagens. Quem é que está participando da minha história? Quantas são as personagens ou os personagens? Qual o tempo? Em que época? Ele é atual? Ele é moderno? Ele é do século passado? Ele é do século XIX, XVIII? Então, o tempo também vai caracterizar a minha narração. E onde acontece o lugar, o espaço, o ambiente. Então, a narração com a descrição, elas estão profundamente conectadas, porque quando eu apresento um cenário, um ambiente, ou um personagem, ou uma situação, muitas vezes eu descrevo para que o leitor possa observar, possa enxergar aquilo que está na minha mente, possa ser traduzido para a história que eu vou contar, tá? Então, nós vamos dar continuidade aos elementos da narração. Então, eu vou interromper para fazer a outra lousa, tá bem? Retomando, pessoal, estávamos falando sobre a narração, que é contar uma história, que é um texto figurativo e, vamos dizer assim, que muitas vezes se mescla com elementos descritivos. Quais as outras características do texto narrativo? Progressão temporal. Evolui o antes, o agora, o depois. Então, ele vai ter elementos da anterioridade e elementos da posterioridade. Diferente da descrição, que é aquele momento, a narração não, ela se desenrola na máquina do tempo cronológico. O antes, o agora, o depois, tá? Então, essa é uma marca importante da narração, a evolução através do tempo. Ela requer um narrador, alguém que conte a história. Então, o narrador aqui, ele pode narrar e se constituir em personagem, que é o narrador personagem, e o texto é narrado em primeira pessoa. Ou então, ele é terceira pessoa, ele apenas vê de fora e conta a história. Se ele, de repente, está contando a história e num determinado momento ele entra
mente da personagem para expressar algum sentimento, alguma análise, alguma crítica, então a gente tem aquilo que se chama narrador onisciente. A estrutura, então como que ela se apresenta para nós? Normalmente tem a apresentação em que eu falo quem participa, personagens. Onde acontece? Espaço. Quando acontece? Determinação de tempo. O que acontece? O fato, acontecimento. Então, na apresentação, tudo está normal, rotina, quando de repente vem um fato novo, que eu chamo de complicação. É ele que vai mudar o rumo da história. Então, essa complicação, o que que foi? Aconteceu um fato novo, por exemplo, um acidente, aconteceu um fato novo, você ganhou um prêmio, aconteceu um fato novo, você conheceu alguém. Então, qual é o fato novo que vai fazer a composição da sua história? Isso é o que a gente chama de complicação. Esse fato novo produz uma série de outros acontecimentos que vão vir em seguida. Então, vamos dizer assim, houve um acidente, ou quais os carros envolvidos, ou quem solicitou socorro, houve gente que se machucou, foi apenas, vamos dizer assim, um prejuízo material. Então, você vai ter outros acontecimentos que vão vir em seguida, até chegar no clímax, o momento mais emocionante do texto. Depois do clímax vem o que se chama anticlímax, que é o desfecho, o término, tudo se resolveu e aí a gente tem o fim da narração. Então, nós percebemos a narração muito claramente nos filmes, em que você assiste, o filme começa, normalmente está tudo normal, tudo legal, a pessoa andando, caminhando, trabalhando, estudando, e de repente vem aquele fato novo que vai mudar o rumo da história, que vai produzir outros fatos que vão de repente culminar no momento mais emocionante da história, que vai ser o clímax, e depois em seguida vem a solução. Então essa é a composição básica de uma narração. Às vezes ela inverte, às vezes ela começa no fato novo e depois faz uma retrospectiva para apresentar o que veio antes. Ou às vezes ela começa num clímax e de repente volta para a história para a gente entender a importância daquele momento. Mas na sua característica normal, vocês têm apresentação, rotina, fato novo, complicação, elemento máximo de emoção, clímax, e o desfecho, o final do texto, tá? Então, texto narrativo é aquele que se preocupa em contar uma história. Ela pode ser de ficção, mentirinha, inventei tudo, ou ela pode ser fiel à realidade. Então, por exemplo, quando você apresenta uma notícia, ela tem elementos narrativos, muito embora ela possa não ter essa estrutura aqui da história. Mas eu estou apresentando um telejornal e eu noticio um acontecimento, o antes, o agora, o depois, envolvendo personagens num determinado lugar, num determinado tempo, então se constitui também num texto narrativo, tá? E o terceiro, o texto dissertativo. O texto dissertativo desvincula dos outros gêneros. Os outros gêneros, eles dialogam muito proximamente. Não que eles não possam existir, mas eles vão existir de uma maneira bem mais restrita numa dissertação. Por quê? Porque ela é análise. Analisa um acontecimento, um fato. A pandemia, por exemplo. Reflito sobre ele. Nossa, por que será? Né? O que aconteceu? O que pode ser? Como vai ser? Emito uma opinião. Depois que eu refleti, que eu analisei, de repente eu quero apresentar uma opinião, uma crítica. Então, isso é dissertar. Eu não estou mais no campo da imaginação. Eu imagino um personagem e descrevo. Eu imagino uma história e monto. Não, a dissertação, ela é reflexão,
ideia, pensamento, análise. Então, ela é um texto muito mais complexo, porque é um texto temático. Ela não trabalha com elementos concretos, como personagem, lugar, tempo. Ela trabalha com conceitos, com abstrações. Então, ela vai existir sempre no campo das ideias. A dissertação, ela exige de nós uma introspecção muito maior, você enxergar uma coisa, analisar, criar uma opinião, fazer uma crítica positiva ou negativa, tudo isso é no campo da abstração. Por isso que a dificuldade é maior e ela vai apresentar um encadeamento lógico. Então, ela não está preocupada com o antes, o agora e o depois. Eu quero defender uma ideia, logicamente eu vou provar, tentando convencer o leitor de que aquela é a maneira correta de pensar e analisar aquele tema. Então, ela trabalha não na progressão do tempo, mas na progressão da lógica. O que aconteceu? Por que aconteceu? Qual a consequência? Então, a gente tem aí um encadeamento lógico e é uma linguagem de convencimento. Se todo mundo pensasse igual, não haveria dissertação. Existe dissertação exatamente por quê? Porque você está tentando convencer alguém de que aquilo é o correto. Aquela maneira de enxergar é o correto. É a maneira correta. Então, nós vamos ter, assim, a dissertação muito presente na nossa vida. Cada vez que há um debate, que há uma discordância de opinião, em que você defende uma causa e outra pessoa defende outra, então há ali vamos dizer assim, a apresentação de argumentos tentando convencer a outra pessoa de que você tem a razão ou sendo convencido por outra pessoa de que ela tem a razão. Então, é racionalidade, é análise crítica, pensamento, ideia. Então, aqui você não inventa nada. Para você ter uma dissertação, uma leitura correta de uma dissertação, você tem que ter conhecimento, você tem que ter cultura, você tem que ter leitura, você tem que trazer dos outros campos do conhecimento, todas as áreas de conhecimento que vocês aprendem no campo das linguagens, no campo das ciências biológicas, no campo das ciências humanas, no campo da matemática. Então, vocês vão ter aí uma estrutura de conhecimento que vai permitir que essa análise, essa reflexão, e quando você emite uma opinião, ela seja embasada em elementos que vão convencer o outro de que a sua maneira de pensar é lógica. A estrutura dela, diferentemente de fazer uma história, você vai apresentar uma tese. Exatamente o que você está defendendo. Exatamente o que o autor daquele texto está defendendo. Identifiquei a tese. Aí, então, eu vou argumentar, desenvolvendo o texto. Argumentar como? Apresentando por quê? Quem falou? Vamos dizer assim, qual é o fato, qual é o acontecimento, qual é o momento da história que comprova. Então, você vai ter uma série de argumentações possíveis para que você apresente a tentativa de convencer de que a tese procede. E daí você conclui logicamente, dentro daquilo que você apresentou como tese, da maneira como você tentar provar que aquela tese é correta, você vai concluir reafirmando o ponto de vista inicial, a tese, a crítica, a opinião que você emitiu ou que o autor emitiu. Então, acontece a dissertação no campo das ideias, da reflexão, do pensamento, da opinião crítica. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o autor fala uma coisa, mas eu quero enxergar outra. E eu me deixo influenciar na interpretação pelo meu ponto de vista. Mas não quer dizer que o seu ponto de vista seja o ponto de vista do autor.
Então, vocês têm que ficar atentos àquilo que o texto está defendendo, que o enunciador daquele texto está defendendo, e não exatamente o que você pensa a respeito daquele assunto. Certo, pessoal? Então, aí estão os 3 tipos de textos desenhados aí sinteticamente para vocês. Descrever é fazer um retrato com palavras, narrar é contar uma história, dissertar é analisar, refletir, opinar sobre um fato, sobre um acontecimento, sobre uma ideia. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado entendido, né? Um descanso hoje de gramática, vamos ficar aqui hoje trabalhando o texto, o gênero textual, descritivo, narrativo, dissertativo. Então, sobre ele vocês vão fazer os exercícios da apostila 6, página 37, do número 1 ao número 6, e depois eu encaminharei o gabarito. E no plural vocês vão trabalhar a tarefa mínima e complementar do capítulo 6, capítulo 6, referente às aulas 17 e 18 que vocês estão trabalhando hoje. Tudo bem? Então, um bom trabalho para vocês, uma boa semana, fiquem bem, aproveitem esse tempo de uma forma muito útil, além de outras atividades também estudando, fazendo os exercícios, tentando entender, para que quando nós voltarmos não tenhamos tido nenhum prejuízo no desenvolvimento dos nossos conteúdos. Tudo bem? Então, fiquem bem, fiquem com Deus. Até a semana que vem.